Sempre foi um mistério para o ser humano entender por que os descendentes, a partir do processo reprodutivo, eles herdavam características semelhantes de seus progenitores. E é justamente isso que a genética vem explicar. Ela explica a transmissão das características hereditárias de pai para filho. Mas antes da gente começar o estudo da genética, a gente fazer uma introdução, uma revisão sobre genética, nós precisamos entender na célula aonde os genes estão localizados e o nosso material genético, no caso, o DNA. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar do núcleo celular, que é justamente lá que nós encontraremos o nosso DNA. O núcleo celular ele é o centro de comando de uma célula. É do núcleo celular que partem as informações para o funcionamento da célula. Nele encontramos a maior parte do material genético, no caso os dois ácidos nucleicos que nós conhecemos, que é o DNA e o RNA. Em células procarióticas, ou seja, aquelas que não têm uma carioteca envolvendo o núcleo celular e separando ele do citoplasma, o núcleo celular não é evidente, sendo encontrado misturado com o citoplasma da célula. E aqui nós temos uma imagem de uma célula eucarionte, onde você tem esse núcleo celular bem delimitado. E aqui algumas estruturas que formam esse núcleo. Vamos lá, parte a parte. Aqui a gente está vendo a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo celular. O nucleoplasma, que seria esse líquido, essa substância líquida que preenche o interior do núcleo celular. O nucleolo, que ele é formado por matéria-prima para se produzir ribossomos. A cromatina e os poros da carioteca. Vamos lá. Vamos entender um pouco sobre cada uma dessas estruturas para depois a gente poder entender como funciona o processo da genética. O nucleolo é uma estrutura esférica constituída por proteínas e RNA. É no nucleolo que se formam os ribossomos. Como nós já aprendemos, os ribossomos são uma das organelas citoplasmáticas encontradas no citoplasma e a função dela é justamente síntese de proteínas. O nucleoplasma é a porção líquida no núcleo, que contém proteínas e outras substâncias necessárias para as funções do núcleo. A carioteca, que é a membrana encontrada apenas em células eucarióticas, que separa o núcleo do citoplasma celular. Existem alguns poros na carioteca que servem para que substâncias possam transitar entre o meio interno e externo desse núcleo. O material genético é o portador das informações que determinam as características hereditárias e o funcionamento dos organismos, e essa aqui que é a parte mais importante para o nosso estudo sobre genética. O nosso DNA, basicamente, ele é como se fosse um banco de dados onde estão escritas todos os códigos e as informações de cada ser vivo, sendo que cada espécie tem genes diferentes, que são justamente são esses genes que vão determinar as diferenças entre as espécies e até mesmo entre os indivíduos que formam a mesma espécie. O material genético dos seres vivos que conhecemos é formado por um tipo de molécula chamada de ácido nucleico. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, como já falamos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. O DNA é a molécula de cadeia dupla formada por nucleotídeos que contém as informações genéticas hereditárias e também para a produção de proteínas. Então, o DNA ele tem a informação que levará à produção de proteínas, sendo que essas proteínas elas podem ter duas funções: a determinação da estrutura da célula e o controle de atividades da própria célula e do nosso organismo. O RNA ele é um pouco mais simples do que o DNA e ele também tem algumas diferenças básicas. É uma molécula de cadeia única formada por nucleotídeos. É um ácido nucleico, no caso ácido ribonucleico. O nucleotídeo do DNA e do RNA, quais seriam as diferenças entre eles? Vamos lá, vamos observar essa figura aqui. Basicamente, a cadeia de um nucleotídeo, o que é um nucleotídeo que eu acabei de falar? O nucleotídeo são como se fossem as pequenas pecinhas que, ao serem empilhadas, unidas, elas formam o que a gente chama de cadeia do DNA. Então, a gente pode entender que o DNA ele é formado por várias pecinhas dessas aqui. E vocês podem perceber que cada pecinha, cada unidade que forma o DNA, por si só, ela já é complexa, já é uma molécula complexa. Então, a partir daqui, vocês têm uma dimensão
do quão complexo o nosso DNA e o nosso RNA, ou seja, nossos ácidos nucleicos, eles são moléculas altamente complexas. Então, um nucleotídeo, ou seja, uma pecinha do DNA é formada por um fosfato, por um grupo fosfato, por uma ribose, que é um açúcar, e por uma base nitrogenada, que pode ser do tipo adenina, citosina, guanina ou timina, né, no caso do DNA. E no caso do RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Então, a partir daqui, a gente já pode ver a primeira diferença, melhor, duas diferenças com relação ao RNA e o DNA, só a partir dessas duas imagens. Então, se cair numa prova, uma pergunta sobre como diferenciar o RNA do DNA, logo de cara vocês podem observar o quê? Existe uma base nitrogenada que é diferente no RNA em comparação com o DNA, que é a timina, que ela é substituída pela uracila no RNA. De resto, as outras bases nitrogenadas são todas iguais. E um outro ponto que nós podemos observar, que diferencia o DNA do RNA, é que no DNA nós temos um tipo de açúcar, né, chamado de desoxirribose, né, que seria uma pentose, um monossacarídeo muito simples, né, chamado de desoxirribose. Já no RNA nós vamos encontrar a ribose, e é por isso que nós chamamos de RNA por conta da ribose e DNA por conta da desoxirribose. Então nós temos aqui já duas diferenças de cara entre o DNA e o RNA. A outra diferença que nós podemos observar entre o DNA e o RNA, que não apareceu aqui na imagem anterior, é que o DNA ele é formado por uma dupla fita. Vocês estão observando aqui que tem uma fita aqui e tem uma outra fita aqui? Então essa dupla fita ligada pelas bases nitrogenadas, lembra das bases nitrogenadas que eu acabei de falar? Adenina, timina, citosina e guanina. Elas são justamente esses elos que vão unir as duas metades das fitas de DNA. É como se fossem os elos de uma corrente que se unem, se ligam e juntam as duas metades desse ácido nucleico. Observação: todas as células de um organismo apresentam o mesmo material genético completo, ou seja, nós temos trilhões de células no nosso corpo. Se você olhar cada uma delas, elas terão exatamente o mesmo material genético. Na maioria dos organismos pluricelulares, ocorre uma diferenciação celular, né? Nós temos vários tipos de células, temos células epiteliais, células do tecido conjuntivo, neurônios, células hepáticas, hemácias e assim por diante, ao longo do desenvolvimento. No entanto, independente do tipo de célula que nós tivermos, seja uma célula da ponta do dedão do nosso pé até uma célula que forma o tecido do nosso olho, elas terão o mesmo material genético completo, ou seja, o nosso DNA completo, certo? E para concluir a questão da diferenciação entre o DNA e o RNA, como já falamos, aquele carboidrato, aquele monossacarídeo que diferencia o DNA do RNA, que é a desoxirribose e a ribose, a diferença entre a timina e a uracila, sendo que a uracila está presente apenas no RNA e a timina apenas no DNA, como nós vimos na imagem anterior. Deixa eu voltar aqui. Aqui, olha, a uracila e a timina. Desoxirribose, ribose, RNA, DNA. E a outra diferença, né, que não vai aparecer aqui na imagem, mas como eu disse para vocês, o DNA é formado por uma dupla fita e o RNA é formado apenas por uma fita. Então, o RNA não tem essa estrutura que nós chamamos de estrutura helicoidal, né, que essa estrutura entrelaçada por duas fitas. O RNA tem apenas uma fita, correto? Está aqui a imagem, né? Isso aqui é uma fita de DNA, certo? Eu sei que ela é DNA porque ela tem o Dzinho aqui de desoxirribose e tem o T de timina, tá? Quando essa fita de DNA se junta com outra fita de DNA, o que acontece? As bases nitrogenadas vão se juntar com as suas bases nitrogenadas correspondentes. Como assim, professor? Não entendi. A timina, ela é sempre correspondente à adenina e a citosina à guanina. A citosina, a guanina, a timina, a adenina. Então, sempre quando eu encontrar numa fita de DNA, se eu encontrar uma timina, a fita correspondente, ou seja, a segunda fita, deve ser uma adenina. Se eu encontrar uma guanina, tem que ser uma citosina. Ah, se for o contrário, se eu encontrar uma adenina, tem que ser uma timina. Se eu encontrar uma citosina, tem que ser uma guanina. Então, a timina e a adenina, elas são correspondentes, e a guanina e a citosina também são correspondentes, tá? E essa aqui seria a imagem, né,
dessa representação gráfica do nosso DNA com a sua dupla hélice, né, aqui com as bases nitrogenadas unidas, formando a nossa dupla hélice, a estrutura de DNA como nós conhecemos. Outro conceito que nós precisamos ter em mente são os cromossomos. O que é um cromossomo? Os cromossomos são estruturas filamentosas que nós encontramos dentro do nosso núcleo celular, que elas são formadas pelo nosso DNA. Olha lá, cromossomos é o nome dado às cromatinas durante o período de divisão celular. Os cromossomos são filamentos formados pelo DNA. A gente já aprendeu isso anteriormente, no ano passado, provavelmente, em biologia, em que os cromossomos eles estão presentes dentro do núcleo celular e eles são a forma em que as cromatinas se apresentam durante o período de divisão celular, ou seja, quando elas ficam condensadas para fazer a divisão celular. E a partir daí nós chamamos elas de cromossomos. Mas afinal de contas, o que é uma cromatina ou um cromossomo? Eu não estou lembrado muito bem, professor. A cromatina ela seria essa estrutura filamentosa que ela é toda formada pela molécula de DNA. Então é como se fosse uma estrutura maior que ela é toda formada por nosso material genético, ou seja, por aquelas cadeias que nós acabamos de ver de DNA com todas aquelas estruturas. Grupo fosfato, base nitrogenada, pentose, que seria aquele açúcar. Então o conjunto de tudo aquilo forma esse filamento chamado de cromatina, que durante a divisão celular é chamada de cromossomo. Cada espécie tem um número fixo de cromossomos. Na espécie humana nós temos 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Células que têm o conjunto total de cromossomos de uma espécie, elas são chamadas de células diploides, também representadas pelo símbolo 2N. Então, as células diploides são aquelas que têm todo o material genético de um indivíduo. Ou seja, a célula da nossa pele, a célula do fígado, do coração, elas também são chamadas de células somáticas. Elas são células que formam a estrutura do nosso organismo. Ah, professor, mas então qual seria o diferente disso aí? O que seria o diferente de uma célula somática? O que seria o diferente de uma célula diploide? São as células chamadas de gametas, né? Quais são os gametas da espécie humana? O espermatozoide e o óvulo. Então, com exceção das células reprodutivas, das células germinativas, que são as células usadas na reprodução na nossa espécie, e nas outras espécies também, que fazem reprodução sexuada, todas as células são somáticas, elas formam tecidos, elas formam a estrutura do organismo. Esse tipo de célula ela é chamada de célula diploide porque ela tem todo o material genético, ou seja, todos os cromossomos de uma espécie. Já os gametas têm apenas a metade do material genético, ou seja, 23 cromossomos, que é a metade de 46. Essas células com 23 cromossomos, na nossa espécie, né, como eu acabei de falar para vocês, cada espécie tem um determinado número de cromossomos. Na nossa espécie, os nossos gametas têm 23 cromossomos. Essas células que têm apenas a metade do material genético, elas são chamadas de células haploides, também representadas pela letra N. Essas células haploides não têm todo o material genético. Professor, por que essas células têm apenas a metade do material genético? Vamos raciocinar. Quando acontece a fecundação, ou seja, numa reprodução sexuada, um macho e a fêmea de uma espécie se reproduzem, o que acontece? Acontece uma fusão desses gametas, ou seja, o espermatozoide e o óvulo vão se fundir, e ao se fundirem, eles vão também misturar os seus materiais genéticos. Então, se você juntar os 23 cromossomos de um espermatozoide com os 23 cromossomos de um óvulo, vai dar 46 cromossomos, que seria o conjunto de cromossomos desse novo indivíduo que vai nascer. Imagina se os nossos gametas tivessem o número total de cromossomos, ou seja, 46. Quando uma criança fosse nascer, ela teria o dobro disso aí, que seria o quê? 92 cromossomos, né? E essa criança com 92 cromossomos, quando chegasse à fase adulta e fosse se reproduzir, ela ia juntar com outra pessoa que tem mais cromossomos ainda, e isso ia virar o quê? Ia virar uma monstruosidade. Nós teríamos aí indivíduos com células com milhares de cromossomos, e isso não é viável, né? Então, essa é a explicação por que os gametas têm apenas a metade do material genético, que já adiantando para o nosso conhecimento em genética, as nossas células germinativas, os nossos gametas, eles têm a metade do material genético justamente porque nós vamos herdar
durante o processo reprodutivo, a metade do nosso material genético dos nossos pais e a outra metade das nossas mães. E essa metade corresponde justamente à metade dos genes também. É por isso que nós somos parecidos com nossos pais e nossas mães, porque nós herdamos características deles, certo? E é justamente isso que a genética explica. Os cromossomos encontrados aos pares, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então a gente vai observar nessa imagem aqui, que ela está mostrando o cariótipo. O que é um cariótipo de um indivíduo? Ele seria o conjunto de cromossomos de um indivíduo, certo? A gente vai observar que todos os cromossomos eles são observados aos pares dentro do núcleo celular. E esses pares de cromossomos eles são chamados de cromossomos homólogos. Por que é importante eu saber que um cromossomo é homólogo? Porque os cromossomos homólogos eles têm exatamente os mesmos genes em pares, um dos outros. Por exemplo, se esse cromossomo bem aqui, desse par 1, ele tiver um gene A, esse segundo cromossomo que é homólogo, ele vai também ter um gene A, certo? Então os cromossomos homólogos eles têm os seus alelos em pares, certo? E aqui a representação, né, do cariótipo de um indivíduo da espécie humana. A gente pode perceber que os cromossomos não são todos iguais na sua estrutura, sendo que nós temos aqui o cromossomo X e Y, que são os cromossomos sexuais, que são aqueles que vão determinar a diferenciação, as características dos homens e das mulheres, né, no caso dos machos e das fêmeas nas espécies. Seriam os cromossomos sexuais, eles vão diferenciar em diversos aspectos o homem da mulher. Tipo de cromossomos. Nós temos os cromossomos autossômicos, que eles são semelhantes em homens e mulheres. Temos 22 pares de cromossomos autossômicos. Então, o que é um cromossomo autossômico? Voltando aqui para a imagem. Seriam todos os cromossomos que não são os sexuais. Todos esses cromossomos aqui, com exceção dos sexuais, eles são aqueles cromossomos que vão determinar características estruturais e funcionais do nosso organismo, que não estão relacionadas diretamente com questões da diferenciação sexual. Então, esse tipo de cromossomo é chamado de autossômico. Nós temos 22, ou seja, 22 pares, ou seja, 44 cromossomos autossômicos no nosso núcleo celular. Os cromossomos sexuais é aquele parzinho lá final, né, que vai diferenciar o sexo masculino do feminino. Eles são diferentes em homens e mulheres. Esse par de cromossomos parcialmente homólogos. Por que eles são parcialmente homólogos? Vamos botar a imagem aqui. Porque vocês podem perceber que eles não são iguais. Eles não são estruturalmente semelhantes. Você vê o cromossomo X, ele é bem maior do que o Y. O Y é como se ele tivesse um pedaço cortado. Então, os genes presentes bem aqui, olha, nessa parte de cima do cromossomo X, eles não existem no Y, certo? Então, é por isso que eles não são totalmente homólogos, eles são parcialmente homólogos, certo? Contém as informações que distinguem o sexo masculino do feminino. Na nossa espécie, né, o homem ele tem um cromossomo X e um Y, e a mulher vai ter dois cromossomos X, certo? Observação na espécie humana, o homem é o determinante do sexo da prole. O que significa isso aqui, tá? Toda vez que um homem produz um espermatozoide, o espermatozoide ele pode carregar um cromossomo X ou um cromossomo Y. A mulher, ela produz apenas óvulos com cromossomo X, correto? Se o espermatozoide fecundado com óvulo for um espermatozoide X, ele vai formar X com X da mulher, vira uma mulher, XX, certo? Se o espermatozoide for Y, ele vai juntar com o X da mulher e vai formar um homem, XY. Então, aqui tem até uma questão cultural, né, que é às vezes até por ignorância das pessoas, na nossa sociedade machista. Isso aconteceu durante muito tempo na história da humanidade, da sociedade humana, em que o homem ele culpava a mulher pelo nascimento de uma mulher, por exemplo, de uma filha ou de um filho, como se a mulher fosse culpada. Né? Digamos que o homem quer que nasça um filho, um rei quer que nasça um príncipe, né? Vamos viajar na maionese aqui, né? E a mulher é culpada muitas vezes por isso. Mas com os estudos, a partir da ciência, a partir dos estudos científicos, descobrimos que é o homem que determina o sexo. Mas isso significa também que o homem é culpado de alguma coisa? É claro que não, gente. Isso aqui acontece de forma praticamente aleatória.
certo? O homem produz milhões e milhões de espermatozoides, sendo que na sorte vai ser um X ou um Y que vai ser fecundado, certo? Então, acabar com essa história. Quando nasce um homem ou uma mulher, isso aí é quase que obra do acaso 100%. Muito bem, para concluir a prévia, para a gente poder continuar o nosso assunto em genética e a nossa revisão de genética, nós vamos falar um pouco de divisão celular. Por que isso aqui é essencial entender a divisão celular? Porque é a partir desse conhecimento de divisão celular que nós vamos entender os experimentos de Mendel e é a partir daqui que nós vamos entender toda a complexidade da genética. Então, o processo de divisão celular, é uma revisão isso aqui, eu sei que vocês já estudaram a divisão celular, é um processo de replicação celular. Uma célula surge apenas de uma pré-existente, tá? Isso aqui é uma regra básica, tá, da teoria celular, em que as células elas se dividem e a partir desse processo elas geram novas células. A divisão celular pode ser do tipo mitose e meiose. Basicamente, a mitose é um processo que gera células novas idênticas à anterior. É um processo que ele vai dar origem, por exemplo, a células novas para substituir células mortas, de tecidos como a pele, por exemplo, e outros órgãos. Já a meiose é um processo que produz gametas, certo? Então vamos lá. Vamos diferenciar um pouquinho aqui de mitose e meiose bem rápido. A mitose ela é um processo de divisão celular em que uma célula-mãe dá origem a duas novas diploides, certo? Então é um processo que acontece apenas com células diploide. Bora lembrar o que é célula diploide? Célula diploide são aquelas células que têm todo o material genético da espécie, são as 2N. Elas são idênticas geneticamente à célula-mãe. E também as filhas que surgem desse processo são também todas idênticas geneticamente, ou seja, são clones. Esse tipo de processo produz novas células somáticas. Vamos gravando aqui esses conceitos, porque eles vão ser importantes para o andamento do nosso estudo em biologia. As células somáticas, lembrando, são aquelas células estruturais. Elas são todas as células que formam os órgãos e tecidos do nosso corpo, que não são as células reprodutivas. O processo reprodutivo de vários seres vivos acontece a partir de mitose, de vários tipos de mitose, certo? Num processo chamado de reprodução assexuada. Por exemplo, as bactérias fazem um tipo de mitose, alguns fungos e protozoários, tá? Avançando aqui. A meiose. A meiose, diferenciando da mitose, ela também é um processo em que uma célula-mãe dá origem a 4 novas células, sendo que essas células que surgem da meiose, elas têm apenas a metade do material genético da célula original, certo? Elas são células haploides, são células N, geneticamente diferentes da célula original e diferentes uma das outras. Por conta de quê? Por conta de um processo que acontece durante a meiose, chamado de crossing over, certo? Essa divisão celular dá origem aos gametas, que são nossas células sexuais, no caso, na espécie humana, nos animais, o espermatozoide, o óvulo, nas plantas, a osfera, o enterozoide, etc. E aqui, para diferenciar aqui o processo de mitose e meiose, uma célula 2N, ela duplica o seu material genético, certo? E dá origem a 2 células novas com o mesmo material genético da original. Já a meiose é uma célula diploide, tá? Que também dá origem a uma célula com o dobro do material genético, para depois ela se dividir em 2 semelhantes ainda à primeira, ou seja, com a quantidade normal, células 2N normais de material genético, e essas células 2N fazem mais um processo de divisão, produzindo 4 células haploides, células N, certo? Então, basicamente, essas são as diferenças entre mitose e meiose. Então, a nossa introdução à genética, o nosso primeiro estudo, para a gente fazer essa revisão e poder entrar na genética e avançar na segunda lei de Mendel, ele termina por aqui. Até a próxima aula. Valeu! She was kind